O Internacional tem novo técnico e ele se chama Roger Machado. Foi apresentado oficialmente em entrevista coletiva ontem à noite no estádio Beira-Rio. E algumas informações importantes sobre o contato inicial de Roger com o grupo de jogadores do Internacional precisam ser levadas em consideração, e são informações importantes e animadoras, e também bastidores importantes contados pelo empresário de Roger Machado, que coloca a versão da direção do Internacional sobre a contratação do técnico agora ex-Juventude como pelo menos curiosas, mas com a possibilidade de serem mentirosas. Eu te trago os detalhes depois da vinheta. É o Lucas agora, pô. Tá vendo? Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Just Repórter. Nesse conteúdo eu quero trazer detalhes do primeiro dia de Roger Machado e bastidores em relação ao grupo de jogadores do Internacional. E também uma versão que pode colocar o que a direção colorada vem tratando nos últimos dias como uma mentira. E eu vou te trazer os bastidores agora. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Por aqui já dessa força, passamos dos 68 mil inscritos, vamos em busca dos 70 mil. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve, tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrita no canal, e ativa o sininho das notificações, tá certo? E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Corre lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Rapaziada, eu quero começar aqui falando sobre ainda a contratação de Roger Machado pelo Internacional. Porque ontem o Roger comandou a primeira atividade no CT Morada dos Quero-Queros, o Inter ainda treinando lá em Alvorada, enquanto o CT Parque Gigante não tem plenas condições para o treinamento dos jogadores do Internacional, mas ontem também chamou a atenção, logo após o anúncio do Roger Machado, a entrevista de um dos seus empresários para a Rádio Grenal, tá? E essa entrevista é bem importante, porque ela vai contra o que disse a direção do Internacional nos últimos dias, tá? E é uma entrevista de fato bem importante. O empresário do Roger Machado, tá? Ele deu uma entrevista para a Rádio Grenal, eu vou até pegar o nome dele aqui, tá? Empresário Roger Machado, porque eu separei essa frase aqui dele para a Rádio Grenal, foi numa entrevista na programação, o Leonardo Ferreira, tá? E o Leonardo Ferreira disse o seguinte na Rádio Grenal, tá? Um dia depois do jogo contra o Vasco, houve o primeiro contato, mas sabíamos que era uma negociação complicada. Ou seja, a informação que a gente tinha era que depois da queda do Kudê, do jogo contra o Juventude, havia acontecido o primeiro contato. E o Inter já negava essa informação, dizendo que o Inter tinha muita ética e que o Roger também teria muita ética para não ouvir o Inter em meio às decisões entre Juventude e Inter na terceira fase da Copa do Brasil, que terminaram com o time, agora esse time do Roger, se classificando para as oitavas de final da competição. Porém, o empresário do Roger Machado, Leonardo Ferreira, nessa entrevista para a Rádio Grenal, ele disse ainda mais que esse contato não só foi feito antes do término da terceira fase da Copa do Brasil e do Juventude passar do Inter, como era a informação que a gente tinha, mas teria acontecido antes da demissão do Kudê. Teria acontecido no domingo, depois da derrota para o Vasco da Gama, que foi o penúltimo jogo do Kudê. Na quarta teve a partida contra o Juventude e aí teve a demissão depois do jogo, quase na madrugada. Enfim, a demissão de Eduardo Kudê. Então é uma informação preciosa que o Leonardo Ferreira, empresário do Roger, revelou ontem na Rádio Grenal e que não vai ao encontro daquilo que a direção estava batendo na tecla, da ética de não ter procurado o Roger. Para colocar aqui rapidamente uma opinião, tá? Não existe bom moço no futebol. Eu não vejo como um problema o Inter procurar o Roger em meio a decisões da Copa do Brasil contra o Juventude. De verdade, eu não vejo como um problema porque é antiético. Só que o futebol é isso. E acontece de todos os lados e a gente está acostumado com isso. A única questão que eu vejo como um problema é se bater na tecla da ética que não faria e que não fez isso. E agora vem a versão de quem foi contatado, que é o Leonardo Ferreira, empresário do Roger, dizendo que o contato foi ainda antes da demissão do Eduardo Kudê. Mas é uma informação que ele confirmou aí junto com o anúncio do Roger Machado numa entrevista ontem para a Rádio Grenal.
Agora, gente, eu quero trazer algumas informações de bastidores de como o grupo encarou esse primeiro dia de Roger Machado. E tem alguns relatos importantes que vêm do vestiário do Internacional e alguns relatos importantes que até a revista Colorada trouxe, que falou com alguns jogadores do Inter, e eu procurei também um atleta do grupo de jogadores do Internacional que me confirmou, tá? O grupo de jogadores teve uma ótima experiência com o Roger Machado, um ótimo primeiro contato e foi muito elogioso em relação ao trabalho do treinador e da sua comissão técnica. O Roger, que chegou com o Paulo Paixão, só tinha um jogador do elenco do Inter que tinha trabalhado com o Paixão naquela última passagem dele em 21, que ele acaba sendo desligado do cargo depois daquele áudio, que ele acaba falando do Bosquilha, do Cuesta, do Patrick e do Edenilson, que eram jogadores do Inter naquela época. Só o Gabriel Mercado, do elenco atual, trabalhou em 2021 com o Paulo Paixão. Teria o Maurício, que acabou sendo vendido recentemente para o Palmeiras. Mas os relatos de dentro do vestiário são muito positivos sobre esse primeiro dia do Roger Machado. Eu acrescento aqui algo que eu ouvi de uma pessoa do Internacional, tá? Que o Roger é um cara, sim, muito estudioso e dá pra ver isso no treinamento, na conversa antes do treinamento que ele passa, e aí a gente não presenciou isso ontem, né? A gente pôde ver o treino todo, tá? Completo, comandado pelo Roger e pela sua comissão técnica, mas a conversa que teve com o grupo de jogadores antes do treinamento, a imprensa não estava presente, então a gente não acompanhou. E eu perguntei pra essa pessoa do vestiário do Inter sobre essa conversa, e ela tinha dito que o Roger, ele é muito claro na sua ideia daquilo que ele quer do time. Não que o Kudê não fosse, os jogadores até elogiavam isso também em relação ao Kudê, que sabiam o que tinha que fazer dentro de campo. Mas que essa primeira conversa, para um técnico que tá chegando agora, foi muito boa no aspecto técnico e tático, de entender o que o Roger estava pedindo, já pensando no jogo do Botafogo no sábado lá no Newton Santos. Agora vai ter um treinamento à tarde com portões fechados e a delegação viaja para o Rio para esse primeiro compromisso sob o comando do Roger Machado neste final de semana. Inclusive, ontem na entrevista coletiva, o presidente Barcelos basicamente justificou a escolha do Roger, deixando claro que precisava de um técnico que entendesse o ambiente e o contexto em que o Inter estava inserido, de ter que fazer muitas viagens, de ter que estar treinando em Alvorada. O Roger é um cara do Rio Grande do Sul, sabe o que o estado passou mais do que ninguém também, como muitas pessoas que estão aqui no estado e talvez não sejam gaúchas, mas as que são gaúchas e não estavam no estado, como o Roger, também entendem o que a gente está vivendo e que os clubes gaúchos estão vivendo. Ele sabe o que é ter que ir até Alvorada todo dia para treinar, não é um grande problema, é empecilho para ele. A família dele mora aqui em Porto Alegre. É basicamente assim, o presidente deixou claro, precisava de um técnico da aldeia, como a gente chama, que entenda o contexto que a gente está inserido aqui, e esse técnico é o Roger Machado. Gente, antes da gente fechar, um recado da minha parceira, a Societex. Tu tem uma empresa que precisa de ajuda para recuperar valores que foram pagos a mais em impostos? Porque a tua empresa tem que pagar imposto, todo mundo tem que pagar imposto e a tua empresa também tem que pagar, tá? Esse é o correto. Só que provavelmente nos últimos 5 anos tu pagou mais do que tu deveria estar pagando de impostos. E quem vai te ajudar com isso é a Societex. Chama lá o pessoal, QR Code na tela, aponta a câmera do celular, tu marca uma primeira conversa sem compromisso para entender o trabalho deles e eles vão te dar a melhor consultoria empresarial e tributária do mercado. E vão te ajudar a recuperar valores importantes que tu pagou a mais e tem a calculadora eletrônica que vai calcular em tempo real o quanto tu pagou a mais, para tu saber quanto tu pode recuperar de valores e dinheiro, tá certo, gente? Não esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.